para a gente ver assim, mais gente para conectar. E aí nós vamos dar início, tá? Eu sou Cláudio Santana, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino daqui de São Paulo e também do município, da capital. Geógrafo, e logo a gente vai dar início, tá bom? Só mais alguns instantes, nós começaremos. Estão escutando bem o pessoal que está entrando pelo Facebook? Vão nos avisando aí, tá? Bom, acho que já dá para a gente começar. Me apresentando novamente, eu sou o Cláudio Santana, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino daqui de São Paulo e também do município, da capital, da rede pública. Vou aqui meio que fazer o meio de campo com vocês, nesse nosso encontro. Nós vamos discutir hoje o ecossocialismo e marxismo, teoria e prática. Estamos aqui com a Camila, que é a intérprete, né, que vai nos fazer a interpretação para a linguagem de Libras, e também com o Roberto. Roberto, que é um ativista ecossocialista, né, ele vai se apresentar melhor depois, é militante do PSOL daqui de Santo André, e vai colocar toda a sua trajetória logo mais. Nesse primeiro momento, eu gostaria de dizer a vocês que, para o Novo Começo, o Centro Político Marxista, ele procura se ater a compreender, a analisar as categorias determinantes desse momento histórico, né? Um momento histórico tão conturbado. Então, a gente se propõe a analisar, a estudar, a compreender e também busca, né, fazer uma intervenção prática, né? É claro que na medida do possível, dentro do nosso tamanho e também não procurando ser autoproclamatório, porque, ao nosso ver, é muito importante nesse momento buscar a unidade com os diversos setores, com os diversos movimentos, organizações políticas, por conta do aprofundamento da crise de alternativas socialistas, por conta do agravamento da crise capitalista, né, da crise estrutural, e para a gente enfrentar os desafios, esse momento histórico, é muito importante que a gente entenda a realidade que a gente está vivendo, o contexto que a gente se insere, e compreenda também, como eu disse, né, o que significa, né, a crise de alternativas, né? Ao nosso ver, assim, a maioria dos trabalhadores, né, os de baixos, eles, diante dessa crise, eles acabam vendo na extrema-direita, no neofascismo, uma saída, né, uma opção, um caminho. E então a gente tem esse desafio, a gente precisa mudar, é necessário a gente recuperar. E esse seminário, esse estudo, esse encontro, essa live, ecossocialismo e marxismo, teoria e prática, vem nesse sentido. Já fizemos outros, né, estudos, seminários, debates, né? Nós acabamos de fazer, deixa eu só pegar aqui, por exemplo, fizemos em 2019 um seminário sobre a Rosa Luxemburgo. Também estudamos a teoria marxista da dependência e a realidade brasileira. Fizemos um estudo, né,
no segundo semestre do ano passado, sobre o livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, e fizemos esse ano também um encontro, né, uma live, uma primeira experiência dentro desse contexto de pandemia com a professora Silvia Doi, onde a gente discutiu o capital e a luta das mulheres. E no final do ano passado, nós fizemos um seminário para entender o que é o ecossocialismo. O Roberto, assim, ele teve uma participação importante nesse seminário. Então, por isso que a gente assim viu como necessidade, dentro dessa necessidade de compreender essas categorias determinantes, a gente acabou voltando novamente com essa questão. É claro que não desmerecendo outras, por exemplo, a luta antirracista, né, que está aí na ordem do dia, né, nós pretendemos fazer, inclusive, né, um encontro, né, uma discussão sobre isso, mas, assim, nesse momento, nós vamos nos ater à questão do ecossocialismo, estamos em mente, isso está na nossa cabeça para fazer esse encontro, a gente está vendo, está discutindo internamente, e então a gente vai dar início à nossa discussão. Eu quero pedir agora para o Roberto se apresentar, né, assim, colocar a sua trajetória, o que ele faz, e também fique nesse primeiro momento com uns 40 minutos aí para discorrer sobre o que é o ecossocialismo e a sua importância para os nossos dias. Tá bom, gente? Então é isso, nesse primeiro momento. Roberto, é contigo Okay. agora, tá? Obrigado, Cláudio. Olá, Camila. Boa tarde, gente. Estão ouvindo bem? Está bem o meu som? Está chegando o som, Cláudio? Tá sim, Roberto. Ah, tá, ok. Só para saber se estava em ordem. Bom, sou Roberto Nobon, sou de Santo André, sou militante do PSOL, fiz a minha vida numa área muito capitalista, né? Trabalhei em empresas, trabalhei na área de comércio exterior, trabalhei dentro do país como representante de empresas brasileiras e empresas estrangeiras também. Desde 2012, eu me dedico a uma outra coisa completamente diferente, depois de parar com essa vida profissional. Passei a me dedicar à culinária. Hoje sou ativista vegano, sou ativista vegano e ensino culinária vegana. No final dessa exposição, nós vamos entender mais ou menos a relação entre a militância política e o ativismo vegano. Tem uma relação muito forte. Sou do pessoal de Santo André, sou da coordenação também do setorial ex-socialista estadual do PSOL. E aqui em Santo André, nós temos um grupo, que é o setorial ex-socialista nosso, que vem trabalhando desde janeiro de 2019, foi quando nós formamos esse grupo aqui em Santo André, e até agora o que a gente tem feito foi um pouco a formação, né? Estudo, fizemos um encontro no SESC para falar de assuntos relativos a isso, que era basicamente permacultura, agroecologia e sem agrotóxicos, essa coisa toda. Nós fizemos também, nós temos um trabalho junto ao MST para distribuição dos alimentos que são produzidos pela cooperativa em Perus, do MST, mais principalmente o acampamento Irmã Alberta, de onde a gente traz alimentos uma vez por mês e organizamos aqui uma associação onde as pessoas contribuem mensalmente e recebem uma cesta de alimento, né? Até para dizer, esse é um trabalho para nós extremamente importante. Desde março, com a pandemia, nós tivemos que suspender esse trabalho, mas não suspendemos totalmente, porque as pessoas resolveram continuar contribuindo com o acampamento, com as produtoras do MST,
e os alimentos que são colhidos, ao invés de virem para Santo André, para as pessoas que pagaram por eles, são desviados, são enviados para as aldeias indígenas do Jaraguá. Então, quinzenalmente, nós enviamos alimentos sem agrotóxicos, que são colhidos no mesmo dia em que são entregues. Também temos hoje um trabalho com as aldeias indígenas de São Bernardo do Campo, da terra indígena Tenondé-Porã, que nós estamos começando com eles. Amanhã vamos fazer a primeira entrega de alimentos. Já temos mais de 80 cestas básicas de pessoas que contribuíram, e amanhã será feita a entrega. Então, esse é um trabalho do ecossocialismo. A gente está estudando e pondo em prática aquilo que é possível, que está relacionado a isso. É isso aí. Bom, eu queria falar de ecossocialismo, mas eu acho extremamente importante que a gente tenha uma linha histórica que nos ligue dos movimentos ambientais aos primeiros passos do ecossocialismo e o que ele é hoje, né? Então, eu gostaria de falar um pouco, e para falar um pouco disso, nós não temos o outro caminho a não ser retroceder um pouco no tempo, e eu queria começar a falar disso ainda na década de 50, né? Quero falar um pouco sobre a história dos movimentos ambientalistas para chegar no ecossocialismo. Então, para começar a falar do movimento ambientalista na década de 50, nós já nos reportamos ao que acontece nos Estados Unidos da América e a pessoa de Rachel Carson, né? Rachel Carson, não sei se todos conhecem, mas para quem não conhece, vou apresentar. Foi uma bióloga marinha, escritora, ecologista, trabalhou profissionalmente como pesquisadora no Serviço de Peixes e da Vida Selvagem dos Estados Unidos. E, a partir do ano de 1950, ela resolve se dedicar a escrever livros, né? Ela passa a ser escritora em tempo integral. Muito bem. Baseado nas pesquisas dela, ela começa a entender que a lavoura e os agrotóxicos que eram empregados naquele tempo causavam e causariam danos à saúde das pessoas, dos animais e do planeta. E ela faz, então, durante anos, pesquisa sobre isso e lança alguns livros. O primeiro dela, na verdade, ele trata da vida marinha e se chamou O Mar que Nos Cerca. O título em inglês é The Sea Around Us. E ela escreve O Mar que Nos Cerca. Esse primeiro livro deu para ela um destaque na comunidade científica muito grande. Foi muito, muito bem recebido o livro. Ela recebeu vários prêmios, se tornou uma autora famosa de ciência nessa área de biologia e também ganhou muito dinheiro, e isso permitiu que ela continuasse a vida dela apenas se dedicando a escrever. Em seguida, ela lança um outro livro que chama-se Os Limites do Mar. Essa tradução é meio livre, mas é esse o nome do livro. Que também trata sobre a vida marinha. Mas ela já começa a se referir à vida selvagem do modo geral. E em 1962, ela lança um livro que é muito conhecido. Eu vou mostrar para vocês aqui. Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Silent Spring é o título dele em inglês. E esse livro traz vários relatos das localidades onde nos Estados Unidos estava sendo utilizado um pesticida daquela geração, daquele tempo, muito conhecido no mundo todo. Um nome enorme para o pesticida, né, diclorodifeniltricloretano, que o nome comercial dele é DDT. Acho que todos lembram da questão do DDT. E é um produto químico sintetizado ainda no século XIX, em 1874, e é uma mistura de cloral, clorobenzeno e ácido sulfúrico, só isso, né?
essa mistura aplicada na lavoura para evitar, basicamente nessa época, para evitar aquilo que eles chamavam de pragas voadoras, ou seja, os insetos voadores. E eles têm, entre aspas, bom resultado com isso. O DDT começa a ficar muito popular e começam a surgir nos Estados Unidos casos de câncer um pouco acima da média do que vinha ocorrendo. Ela relaciona, então, os novos casos de câncer, o número de casos, né, o aumento do caso de câncer, com o uso de DDT e passa a pesquisar isso. Nessa pesquisa, ela descobre que não só ele estava relacionado aos novos casos de câncer, mas também à morte de muitos animais, de populações inteiras de aves, sobretudo aves. E, enfim, ela lança esse livro, o livro é um sucesso, e se no primeiro livro ela conseguiu a admiração da comunidade científica e se tornou famosa, nesse livro, Primavera Silenciosa, ela consegue uma outra coisa, ela consegue despertar a ira da indústria química americana, que vê nisso um problema muito sério. Eles não querem aceitar isso, obviamente, defamam essa autora, tornam a vida dela um inferno, ela declara isso mais tarde, tornam a vida dela um inferno, e, entretanto, não param de produzir, e ela, 2 anos depois do lançamento desse livro, muito precocemente, ela falece, ela morre. Mas o trabalho dela fica e ele desperta na comunidade científica um interesse muito grande, tanto na área de saúde quanto na área de biologia, na agropecuária, tudo. Ela desperta muito interesse. E começam a surgir as primeiras pessoas pesquisando isso cientificamente para comprovar aquilo que ela fez. E realmente comprovam, descobrem isso tudo. E em 1968, 4 anos depois que ela morreu, o governo americano proíbe a produção de DDT nos Estados Unidos, e o DDT sai fora disso, entram outros pesticidas, essa é uma outra história, mas ele sai. Para ter uma ideia da gravidade desse produto químico, quando ele entra no organismo, seja humano ou não humano, ele permanece nesse organismo por 50 anos até. Os animais não têm tanto tempo de vida, então, obviamente, os que não morreram por ele viverão algum tempo. Mas os humanos vivem. E até hoje existe nos Estados Unidos gente que vive com problemas em função do DDT naquela época. Isso causava problemas, sobretudo, para as mulheres gestantes, que contaminavam seus filhos durante a gestação e depois no período de amamentação. Então, quem foi amamentado depois de 1960, 1955, também foi contaminado por isso. Para terem uma ideia, esse produto deixou de ser usado no Brasil, foi proibido no Brasil apenas em 2009. Ou seja, 31 anos depois, o governo Lula, no segundo governo Lula, o uso desse produto é proibido. Então, se nos Estados Unidos nós ainda temos gente sofrendo consequências do DDT, no Brasil também há de ser muita gente, porque até muito recentemente ainda era utilizado. Muito bem. Esse é um caso importante, a gente vai ver por que ele é importante ali na frente, né? Agora ele parece um caso isolado, mas daqui a pouco nós vamos ver a conexão dele. Um outro caso também que, por enquanto, vai parecer isolado e vai ser interessante ali na frente, é algo que ocorreu na mesma época no Japão, entre os anos 50 e 60, numa cidade no sul do Japão, numa província, uma cidade nesta província de nome Minamata. E o que ocorreu nesse lugar ficou conhecido como a misteriosa doença de Minamata. O que acontecia é o seguinte: um belo dia, as pessoas começam a ver gatos
terem problemas, começarem a ter convulsões e a andar de forma diferente, se comportar de forma diferente, e começou a acontecer muito, e as pessoas começaram a chamar esses gatos gatos dançantes, os gatos dançarinos. Era uma coisa que ninguém sabia o que estava acontecendo. Não demorou muito tempo para que isso também começasse a acontecer com as pessoas. E aí passa a ser a doença misteriosa de Minamata. Quais eram os sintomas? As pessoas tinham distúrbios neurológicos, e era uma cidade de mais ou menos 700 mil habitantes. Mais de 2.000 pessoas morreram dessa doença misteriosa, e milhares de pessoas ficaram com sequelas gravíssimas, com convulsão, com problemas neurológicos para o resto da vida. Também tem muita gente no Japão ainda viva com as sequelas desse problema. Isso só foi, em 1968, relatado pelo governo japonês, pela saúde japonesa, que o problema que acontecia da doença misteriosa era a descarga de mercúrio na bacia de Minamata por uma indústria química que fazia isso. Para ter uma ideia, essa indústria se instalou nessa região em 1908. De 1908 a 1900, passou todo o período da guerra, toda a produção da guerra, aquela coisa toda. Na década de 50, dá para imaginar quanto mercúrio essa gente tinha derrubado no mar. Não sei quando começaram a derrubar o mercúrio, mas havia décadas. Mercúrio, aos poucos, foi contaminando os crustáceos e os peixes, e esses contaminavam os gatos e as pessoas, né? Então, milhares de pessoas ficaram, muitas delas com sequelas permanentes. Muito bem. Esses são 2 casos isolados que aconteceram dentro da década de 50 e 60, que começaram a despertar nas pessoas no mundo inteiro muitas preocupações com a questão do meio ambiente. Não são 2 casos apenas que motivaram isso. Nós vamos lembrar que as cidades começaram a ficar extremamente poluídas. No final da década de 70, nós tivemos o caso da Vila Paris, em Cubatão, e das crianças anencéfalas que começaram a nascer sem cérebro. Quem se lembra disso, né? Era uma coisa horrorosa se passar por Cubatão, e as pessoas que viviam em Cubatão viviam uma vida infernal. Então, em 1972, as Nações Unidas resolvem promover o primeiro encontro sobre ecologia, sobre meio ambiente, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Esse encontro, que é a Eco 72, né, é o primeiro encontro. Esse encontro reuniu em Estocolmo 113 países, alguns não participavam, como a Alemanha Oriental, e alguns outros países não participaram. Eram 113 países, e foram convidados para esse encontro com um tema. O tema era o meio ambiente, o humano, ou o homem e o meio ambiente, dependendo de como se traduz. Bom, estavam lá muita gente, muitas nações do primeiro mundo e nações do terceiro mundo, né? As nações do primeiro mundo tinham acabado de receber um relatório do Clube de Roma, um instituto que fazia análise ambiental, dizendo que o meio ambiente não sustentaria a indústria, a produção capitalista, a vida do jeito que ela estava organizada por muito tempo, e que em muito pouco tempo o planeta deixaria de suprir as necessidades humanas. Não era possível. E propunha nesse relatório do Clube de Roma que houvesse, a partir do encontro de 72, uma redução do nível industrial para que o planeta não entrasse em colapso. Era o que se entendia. Bom, as nações que estavam ali, elas não aceitavam, nenhuma delas aceitava a redução da produção, mas os países do primeiro mundo, até curiosamente, propuseram, nessa reunião, um crescimento zero. Eles diziam que, por um tempo, aceitavam um crescimento zero, mas não redução da produção. Também, curiosamente, tinha acabado de chegar na ONU, em 1971, a China, né? A República Popular da China,
Antes da China, quem fazia parte da ONU era Taiwan. Quando a China entra na ONU, e aí os problemas políticos da China não valeria a pena ficar falando sobre eles, mas o porquê isso aconteceu. Mas a China popular entra na ONU e Taiwan se retira da ONU, né, e nunca mais voltou, na verdade. Até tentou voltar, mas a ONU só aceita como representante da China a República Popular da China. E a China voltou, entrou na ONU e era um país do terceiro mundo extremamente importante, né? Havia, por fim, um país do terceiro mundo com importância na ONU, inclusive com poder de veto, né? E nessa proposta de crescimento zero que as nações do primeiro mundo fizeram, as nações do terceiro mundo não aceitaram, né? O argumento é que preocupação com o meio ambiente era coisa de rico e que as nações do primeiro mundo queriam aquilo porque elas já tinham passado por as fases todas do desenvolvimento industrial, econômico, social, etc., que era considerado, e que agora eles queriam parar, mas o terceiro mundo precisava produzir riqueza e que não ia aceitar de forma alguma nenhuma regulamentação da industrialização nos países do Sul. Bom, essa reunião foi importante por várias questões. Também estava presente a essa reunião um sueco, que nós vamos ver ali na frente também, que ele é importante. O nome dele é Jan Gustav Strandenäs, é um sueco. Era um ambientalista jovem que, motivado por vários movimentos, inclusive o movimento da contracultura nos Estados Unidos, os hippies, propôs que se fizesse, junto com a ECO 72, um movimento social separado do povo, e ficou conhecido como Fórum do Povo. O Fórum do Povo reuniu 10 mil pessoas em Estocolmo em 72, era muita gente. E eles fizeram algo que depois seria recorrente nas outras reuniões sobre clima, que eles fizeram uma marcha, eles fizeram protestos, eles fizeram reuniões paralelas, chamou muita gente para debate, para diálogo, fizeram muita coisa. Foi muito interessante. E por que esse Jan Gustav fez isto, né? Baseado também, é uma declaração dele, na leitura do livro da Rachel Carson. Ele disse que quando leu o livro da Rachel Carson, ele achou muito interessante, muito bom o livro, mas não se deu conta da gravidade toda que ela relatava, que ela anunciava. Mas, quando ele tomou conhecimento da doença misteriosa de Minamata, com o despejo do mercúrio na Bahia dessa cidade, ele percebeu que a coisa era muito mais extensa, muito mais grave, e o alcance era muito maior e precisava ser feito alguma coisa. Então foi ele e outros, que chamaram esse Fórum do Povo, e esse Fórum do Povo reuniu toda essa gente lá. Muito bem. Também aconteceram algumas coisas. Por exemplo, a União Soviética estava presente, alguns países do leste europeu também estavam presentes, mas quando o assunto começou a seguir para contenção de produção, redução de produção, ou fosse lá qual fosse a proposta que não fosse de crescimento, a União Soviética se afastou com os países do leste e disseram: isso não é para nós, se vocês quiserem discutir aí, discutam, mas não é um problema nosso, né? E durante a própria conferência, a ECO 72, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, tem o primeiro-ministro da Suécia na época, que era o Olaf Palme, ele faz uma declaração de que o que os americanos haviam feito na Guerra do Vietnã, despejando 83 milhões de litros de agente laranja, napalm, né, sobre a plantação vietnamita, sobre a floresta vietnamita e sobre as pessoas do Vietnã. Napalm é um desfoliante. Eles jogavam para matar a vegetação, as árvores da floresta, para atingir o inimigo embaixo. Só que eles jogaram isso sobre cidades, sobre as fazendas, sobre gente trabalhando, não fazia diferença nenhuma. Foram 83 milhões de litros de napalm em cima das pessoas. Tem uma figura, inclusive,
bem conhecida, bem tradicional, que é aquela menina vietnamita correndo na estrada, com os braços abertos e nua, com o corpo todo queimado. Aquilo tudo era a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não gostaram dessa declaração, como sempre, e retalharam, propondo o fim da caça à baleia. Por quê? Porque os Estados Unidos não caçavam mais baleia nessa época. Então, eles propuseram o fim da caça à baleia, porque isso atacava duas potências que estavam ali com eles e eram, potência adversária em alguma área. A União Soviética como adversário político e o Japão como adversário econômico. Eram os dois únicos países naquela época que ainda caçavam baleia. Então, houve aí uma questão de meio ambiente, mas nada foi sério. E o que saiu de melhor nesse encontro em 72 é que a Noruega, quando termina a reunião, né, o encontro, a Noruega volta, a comissão norueguesa volta para o seu país e cria o que seria o primeiro Ministério do Meio Ambiente do mundo. Nenhum governo em nenhum lugar do mundo tinha um Ministério do Meio Ambiente. A Noruega criou o seu primeiro, que era o primeiro, e em seguida a Suécia criou também o Ministério do Meio Ambiente. Esses dois países até hoje protagonizam as lutas ambientais, pelo menos no país deles, né? No país dos outros, eles continuam esburacando e contaminando as águas. Bom, isso o encontro ECO 72 na Suécia, um encontro extremamente importante que levou muita gente a despertar para a questão ambientalista. Nesse mesmo tempo, um pouco depois disso, deslocado na data, mas nessa época, surge também a teoria verde, o Green Theory, não é? Um movimento que pretende regular as relações internacionais a partir das preocupações ecológicas, né? Só que esse movimento reúne muitas vertentes do ambientalismo. O ambientalismo é cheio de vertentes, né? E eles reúnem, por exemplo, o conservacionismo, o preservacionismo, a ecologia profunda, o desenvolvimento sustentável, a própria sustentabilidade, né? A ecologia profunda é um movimento ambientalista extremamente radical, que considera, por exemplo, que todo ser vivo na Terra tem direito à vida da mesma forma, iguala, por exemplo, um ser humano ao bacilo de Koch. São dois seres vivos e têm o mesmo direito a existir, né? Nós somos veganos, a gente é um pouco menos radical do que isso. A gente para no bacilo de Koch, é dele para trás. Brincadeira à parte, mas é isso. São ambientes não muito radicais e ambientes movimentos ambientalistas muito radicais. Nessa época, também surge, mais ou menos na década de 80 e alguma coisa, para a década de 90, indo para a década de 90, surgem os primeiros socialistas ambientalistas ou ambientalistas socialistas, que começam a querer levar o assunto para o socialismo. Até então, esse assunto era um assunto do mundo industrializado ocidental, era um debate das nações ricas, as nações pobres não tinham o menor interesse neles, e as nações soviéticas e socialistas, a União Soviética e as nações socialistas faziam já debates ambientalistas, mas debates muito, muito isolados, muito pontuais, sobre isso ou sobre aquilo, mas sem, por exemplo, propor uma política ambientalista para nenhuma dessas nações, né? A questão do conservacionismo, por exemplo, é presente até em Lenin, né? Lenin falava de conservacionismo e preservacionismo, mas as ideias ambientalistas do Lenin, o Stalin aproveitou o velório do Lenin e enterrou junto, né? Então acabou, a partir daí não se falou mais em ambientalismo.
Bom, nessa época, então, surgem alguns pensadores, né, socialistas, que começam a ver a questão ambiental e pensar como encaixar isto no marxismo. Isso era extremamente importante, que se os socialistas levassem esse debate para o âmbito do socialismo, que ele tivesse fundamentado na teoria marxista. Em algum lugar haveria de ter uma brecha que ligasse o ambientalismo ao socialismo, e eles encontram, então começam a se debater sobre isso. Esses ambientalistas socialistas da primeira fase do ecossocialismo, nós chamamos isso de primeira fase do ecossocialismo, são ambientalistas, muitos deles trotskistas, né? E alguns trotskistas, pensando em como levar isso para o socialismo, começam a dizer que não dá, que eles fazem uma crítica a Karl Marx, dizendo que ele era produtivista demais, em função de alguns textos de Karl Marx que eles consideravam elogiosos demais ao produtivismo, e que não seria possível. Teria que se pensar em alguma coisa, porque não daria para encaixar esse tema no socialismo. Já outros, inclusive alguns outros trotskistas, entendiam que não, que isso teria base sim no marxismo, bastava que se procurasse essa base, se estudasse e se entendesse onde em Marx se encontraria essa base. Bom, esse é o marxismo da primeira fase. Quero fazer um parênteses aqui, já que o Cláudio anteriormente tinha falado um pouco sobre Chico Mendes. Vamos falar 2 minutos aqui, fazer um parênteses e falar um pouco sobre Chico Mendes. Também, mais ou menos nessa época, Chico Mendes já fazia a sua luta, né, no Acre, e com a questão ambientalista, mas também era uma questão conservacionista e preservacionista, uma vez que o interesse era manter a fonte de renda, de vida e a cultura do povo do Seringal. Chico Mendes era um sindicalista, não era marxista de origem, mas acontece uma coisa interessante que o Michel Levy, nós vamos falar sobre Michel Levy depois, cita na abertura do livro dele. Chico Mendes conhece um brasileiro que era de nome Euclides Fernandes Távora, um ex-tenente do tempo do Luiz Carlos Prestes, de 35, né? E um marxista que, nessa época, depois foi preso. Depois disso, ele foi preso, estava em Fernando de Noronha. De Noronha, ele foi para o exílio na Bolívia. E na Bolívia, na década de 60, mais ou menos no fim dos anos 60, nós todos sabemos que é a época em que o Che foi assassinado na Bolívia, e os marxistas são perseguidos, e ele sai da Bolívia pela selva e chega no Brasil pelo Acre, onde ele conhece o Chico Mendes, e é ele o responsável pela formação marxista do Chico Mendes. Para citar isso, porque Chico Mendes é conhecido no mundo inteiro pela sua luta, pelo seu assassinato, obviamente, pelo que fez, até mais conhecido fora do Brasil do que dentro, e muito mais respeitado fora do Brasil do que dentro. Mas, de qualquer forma, essa é a fase em que começa no Brasil também uma preocupação em se juntar ao ambientalismo e a luta de classes. Tanto que tem uma frase do Chico Mendes que ele diz assim: ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, né? Então é um momento em que, sim, se torna importante unir a luta de classe com o ambientalismo. Bom, vamos retomar aqui a história para a gente passar um pouco mais rápido, chegar a discutir a questão do ecossocialismo. Nessa época, como eu falei, começam as discussões dos primeiros ecossocialistas, a primeira fase do ecossocialismo. E eles entram em questões que também eram da época: agrotóxicos, poluição do ar, poluição da água, porque essas coisas matavam. Sobretudo as coisas que matavam chamavam a atenção dos ambientalistas, mas matavam muito rapidamente, como, por exemplo, os agrotóxicos,
que é a poluição do ar, que deixava uma pessoa doente e ela morria por isso, e as intoxicações de mercúrio, que tinham chamado a atenção, essa coisa toda. Eram coisas muito sérias. Coisas mais sutis, né, não eram muito percebidas. E é nessa época que os ecossocialistas começam a desenvolver o que seria o raciocínio ecossocialista. Eu quero citar alguns nomes dessa época, né, só para a gente saber mais ou menos. O Barry Commoner, Rudolf Barrow, James O'Connor, Caroline Merchant, Paul Burkhardt, são nomes que eu anotei aqui para não esquecer de falar, são todos ecossocialistas da primeira fase e da segunda fase. Muito bem, aí começa essa discussão, onde nós vamos encontrar ecossocialismo dentro do marxismo. E eles, então, volta, e também entra o Foster, né, o Bellamy Foster nessa época também, e eles começam a pesquisar a obra de Karl Marx desde muito antes da época mais do materialismo histórico, e eles começam a encontrar essas evidências dentro da obra do Marx. Eles pensavam ao mesmo tempo que o ambientalismo marxista era um ambientalismo que não podia pensar, por exemplo, numa sociedade que fosse igualitária, saudável, feliz, e que se desenvolvesse, desenvolvimento humano, dentro de um caos ambiental. Se o que a indústria e o capitalismo estavam fazendo era levar o mundo para um caos ambiental, já não fazia mais sentido simplesmente a transferência dos meios de produção do capital privado para o povo ou para o Estado, o que fosse. Mudar de mão os meios de produção já não funcionavam mais. Era preciso que eles mudassem de mão, obviamente, mas que, além disso, eles obedecessem a uma nova ordem. E é isso que eles vão buscar em Karl Marx. Bom, onde ele chega? Eu vou dar uma puladinha aqui um pouco, porque senão a gente vai estourar demais o tempo. Nessa fase, pessoas como, por exemplo, o próprio Foster, o Burkett, Ian Angles, Kohei Sato, começam a formular a base teórica do ecossocialismo. E eles acham em Karl Marx, no volume 3 do Capital, algumas citações que vão dar essa fundamentação teórica para que se desenvolvesse essa ideia, né? No volume 3, Karl Marx diz algumas coisas, por exemplo. Em algum momento ele fala sobre uma ruptura metabólica causada pelo modo de produção desenfreado do capitalismo em relação à natureza, né? Isso já é uma preocupação do Marx em relação à natureza. E ele chama essa ruptura de ruptura irreparável no processo interdependente do metabolismo social, né? Então, Marx está prevendo que, em algum momento, o modo de produção vai romper um metabolismo. Algo vai sair daí, vai ser muito grave. Mais para frente um pouco, ele fala de uma coisa que é mais ou menos o reino da liberdade, onde ele diz o seguinte: a sociedade pós-capitalista terá de produzir, aí é bom abrir aspas, com o mínimo emprego de forças possível e sob condições mais dignas e em conformidade com a natureza humana, com a sua natureza humana. Ou seja, com essa alegação, nós abrimos um enorme campo de debate para se começar a falar, por exemplo, para se pensar, por exemplo, sobre uso de tecnologia, trabalho emancipado, lazer, o que são nossas necessidades reais, os limites naturais que nós encontramos, né? A possibilidade de crescimento, de que forma, o que é isso, o que significa, o fato de que a sociedade humana existe dentro da natureza e não separado dela. Isso é muito interessante, porque lá na Eco 72, que eu citei aqui no começo, Indira Gandhi falando para os países, né, nessa reunião,
ela diz que ela ficava impressionada de ver como os homens não entendiam que eles não eram seres separados da natureza, mas parte da natureza, e que isso de se verem separados dela traria consequências muito complicadas, muito tristes para a humanidade. E isso já era uma preocupação muito anterior a Indira Gandhi, né? Karl Marx já cita isso no volume 3. Então nós começamos a pensar nisso. O que será o ambientalismo socialista, né? Que tipo de ambientalismo nós vamos ter? Ele não pode ser, por exemplo, um ambientalismo que reproduza a mesma preocupação do mundo capitalista, que é onde jogar o lixo, onde jogar resíduo, onde enterrar urânio, tudo. Tudo o que deve ser enterrado, tudo que deve ser dejeto, tudo que tem que ser rejeito do mundo capitalista. Não adianta usar para isso uma tecnologia que acomode bem, que não prejudique a natureza. O que é preciso é que esses resíduos não ocorram, que isso não aconteça, né? Michel Levy vai citar depois, nós vamos falar um pouco mais para frente. Michel Levy também vai dizer que não vale a pena, não é possível a gente pensar num socialismo em que reduz os excessos de consumo. É outra orientação, né? Mas sigamos. A partir daí, nós começamos a viver o que é o segundo estágio do ecossocialismo. É o estágio em que começamos a definir qual é o raciocínio ecossocialista. Muito bem, nós vamos voltar a falar sobre isso também em 2 minutos. Muito bem. O socialismo, então, o ecossocialismo, então, pretende que essa dicotomia entre homem e natureza seja rompida e que isso se integre, que o homem, a sociedade, de uma vez por todas, se integre à natureza e aprenda a viver com ela. Muito bem. Eu quero fazer uma observação aqui. Ambientalismo e ecossocialismo tem uma diferença muito grande, né? O ambientalismo, ele se preocupa com o que o homem faz para algo que está fora dele. É por isso que eu estou falando da dicotomia. O ecossocialismo elimina essa diferença entre o homem e o meio ambiente, como se o meio ambiente fosse uma terceira coisa, uma outra coisa. Não é por isso que é ecossocialista, é ecológico. Ecologia trata de tudo, inclui o homem, inclui as sociedades. E o ecossocialismo inclui a sociedade na natureza, sendo socialista. Muito bem. A partir daí, desse momento, muitas obras são escritas. Correia Sato escreve o ecossocialismo de Marx, o John Bellamy Foster escreve marxismo e ecossocialismo, tem muitas coisas, né? Mas nós vamos chegar num outro estágio, que é o estágio que nós nos encontramos agora, que é o terceiro estágio do ecossocialismo. Esse é o estágio atual do ecossocialismo. É um estágio onde tudo que já se fez a respeito do ecossocialismo, uma vez fundamentado na teoria marxiana, a gente vai de encontro ao que ocorre hoje no mundo, que são os movimentos sociais. Então, o ecossocialismo hoje, ele procura necessariamente, por essa fase de desenvolvimento do ecossocialismo, nós procuramos os movimentos sociais. Por isso, por exemplo, no começo eu falei que nos unimos aqui em Santo André ao movimento dos trabalhadores sem terra, de Perus, nesse caso, para fazer com que a produção deles ou delas, são produtoras, a gente costuma se referir a produtoras, porque são basicamente mulheres que produzem, para que a produção delas escoe, saia e vá para quem precisa. Por isso esse trabalho, embora muito simples que nós fazemos, nós gostamos muito dele. Ele tem muito significado para nós, porque é uma forma de exercitar, de pôr em prática a nossa teoria, né? Aí sim, para nós é uma praxis, porque juntamos teoria e prática, e ação. E
E isso é extremamente importante. Então, nessa terceira fase do ecossocialismo, nós procuramos não só os movimentos sociais, mas também os saberes tradicionais. Essa é uma outra questão. Os saberes tradicionais são extremamente importantes. Embora eles não sejam ecossocialismo, embora eles não façam parte do ecossocialismo, nós trabalhamos de forma muito paralela e mais ou menos nos espelhando para que os desenvolvimentos sejam feitos tanto para nós quanto para eles, né? Dessas práticas, desses saberes tradicionais, que hoje fazem parte do movimento ecossocialista, principalmente no Brasil, mas na América do Sul toda, eu quero citar algumas coisas, se me permite. Nós ainda vamos falar de Michel Levy, mas eu vou falando aqui do que significa esses saberes tradicionais, né? Por exemplo, na Constituição Equatoriana de 2007, se eu não me engano, do Rafael Correa, ele fez questão de incluir na Constituição um conceito que é indígena, e a população indígena equatoriana é predominantemente quechua. Ele fez constar da Constituição um princípio quechua, que se chama, na língua deles, Sumaki Kausai. Sumaki Kausai é um princípio que não se traduz muito facilmente, que não é muito fácil de se traduzir, mas tem que ter uma tradução, e a melhor tradução que os espanhóis, que os equatorianos encontraram em espanhol, é bien vivir, ou seja, em português, bem viver. Isso é quechua, e a Constituição do Equador considerou isso. O que é o bem viver? O bem viver para a sociedade quechua é uma coisa ancestral. Eles têm assim uma certa discórdia em se dar a origem disso. Para uns é muito ancestral, para outros não é tão ancestral assim. Mas quem discute isso são intelectuais, e eles são quechua, então esse é um assunto para eles, né? E na década de 70, né? Vê como tudo mais ou menos se refere à década de 70. Nessa década de 70, esses intelectuais começam a discutir e reviver o Sumaki Kausai, que é uma teoria vamos dizer assim, política e econômica que os quechuas tinham nas civilizações andinas antigas, onde só é produzido aquilo que é necessário. Só é consumido aquilo que se pode produzir sem danos permanentes à natureza. Entendeu como é? Tudo é distribuído igualmente. É distribuído pelas famílias, pela necessidade daquela família. São muitos princípios que coincidem muito com o ecossocialismo. São saberes ancestrais. Quando o Evo Morales fez a Constituição da Bolívia, que aí também, eu acho que foi 2009, ele fez uma Constituição, e a exemplo do Rafael Correa, ele faz citar na Constituição boliviana um princípio, que aí no caso é Aymara e não Quechua, que é um princípio que chama-se Suma Camanha. Suma Camanha é uma palavra Aymara, ou Aymará, e significa quase a mesma coisa que em Quechua. Estamos falando quase que da mesma civilização. E isso se traduz, né, Suma Camanha, se traduz melhor como bom viver. E então é um conceito que para eles faz diferença, para nós é difícil entender qual é a diferença. Mas que fundamentalmente prega a mesma coisa, que a natureza seja preservada, que os materiais utilizados sejam aqueles que a natureza pode reproduzir, que o consumo seja equilibrado, que as pessoas consumam só o que elas precisem, que a vida seja simples. E tem mais um monte de coisas que fazem parte desta forma de viver desses povos. Muito bem. Nós temos no Brasil também. Quando a gente pensa em civilização indígena, a gente costuma separar, porque nós entendemos que a América do Sul ou a América Latina foi dividida em regiões, mas a América Latina foi dividida em regiões para nós. Para eles continua sendo Pindorama. Então, isso é extremamente importante.
Para eles, tanto faz se o indígena é do altiplano ou se é da mata amazônica, são parentes e são indígenas, né? E no Brasil você encontra entre o povo guarani um princípio idêntico, que chama-se Tecoporã. Tecoporã é um princípio guarani, mas que faz parte da cultura indígena no Brasil, que é traduzido, vamos dizer assim, por belo caminho ou caminho belo. O que significa o caminho belo para eles? Significa que o ser humano precisa nascer, morrer e entregar a terra melhor do que ela estava para os seus descendentes. Esse é um caminho, é um princípio do Tecoporã. Então, segue o mesmo princípio, ou seja, tirar da terra aquilo que ela pode refazer, não causar danos permanentes, ou o mínimo dano possível, viver simplesmente, caminhar, mudar daqui para lá, conhecer. Eles têm vários princípios, e é muito, muito bonito de ver quando eles mesmos explicam, né? Isso não acontece só na América Latina, só com os indígenas da América Latina. Isso acontece em toda a América e também em outros continentes. Por exemplo, na África, nós temos um princípio que é o Ubuntu, né? Isso virou até uma ferramenta de pesquisa. Ubuntu é uma palavra Zulu que tem uma tradução mais complicada, é uma palavra só, mas se você traduzir com uma frase, e essa tradução também ela tem muitos significados, mas eles utilizam o principal significado dessa ideia do Ubuntu é que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, né? Quer dizer, veja esse princípio. Ninguém é ninguém sozinho. Ou nós somos sociedades, ou nós não somos nada, né? Ao contrário do que alegou Margaret Thatcher, que não existia sociedade, existiam indivíduos, esses saberes ancestrais dizem exatamente o oposto. Não existe indivíduo, existe sociedade. Ninguém é nada sozinho. O que somos sem sociedade, né? Então isso é extremamente interessante. E isso, o ecossocialismo, não, como eu expliquei, isso não é ecossocialismo, mas nós nos damos muito bem com esses princípios e conversamos muito com isso, para que as pessoas possam entender dentro do ecossocialismo aonde se estende a questão do viver em consonância com as necessidades nossas, da terra, da sociedade, e tudo aquilo que pode ser feito, reproduzido, reconstituído, e passar aqui, na medida do possível, como diz o Ayrton Krenak, que a gente deveria passar pelo mundo como os pássaros, né? Os pássaros voam e você não vê o rastro deles. Ao contrário da nossa civilização, que passa e deixa alterações na natureza que superam o nosso próprio tempo de vida. Nós somos a única espécie no planeta que consegue fazer modificações na natureza que superam em existência a nossa própria. Todas as outras espécies causam alguma mudança no planeta, todas elas causam. Mas todas as mudanças que elas causam nunca superam o próprio tempo de vida médio de uma dessas espécies. Então, isso é que nós temos que aprender com os saberes antigos. É como nos organizar numa sociedade que saiba decidir, por exemplo, que produtos produzir. E nisso aqui, sem eu dizer, eu estou citando Michel Levy, nesse livro aqui, quero mostrar para vocês. Ó. Dá para ver? O que é ecossocialismo? Michel Levy, 2014. Michel Levy é uma referência mundial, é um franco-brasileiro. Ele fala francês e português como línguas maternas. Ele vem sempre ao Brasil, embora more na França, ele vem sempre ao Brasil, participou conosco em outubro do ano passado do terceiro encontro ecossocialista de São Paulo, que nós reunimos quase 200 pessoas com almoço vegano, e ele estava lá, entendeu? Ele participou.
Então ele vem, Michel Levy escreve isso. O que eu estou citando, então, é Michel Levy sem as palavras dele, mas o conceito é esse. Eu quero dizer o seguinte, qual é o raciocínio ex-socialista? James O'Connor define como ex-socialista, eu vou ler isso daqui para vocês, porque isso aqui é importante. Define como ex-socialistas as teorias e os movimentos que aspiram a subordinar o valor de troca ao valor de lucro. Ao valor de uso. Só de falar nisso veio lucro na cabeça. Subordinar o valor de troca ao valor de uso, organizando a produção em função das necessidades sociais e das exigências da proteção do meio ambiente. Essas são as ideias ex-socialistas, né? As teorias. E o Michel Levy, ele diz o seguinte, o raciocínio ex-socialista se baseia em duas colunas, em dois pilares. Ele repousa em dois argumentos essenciais. O modo de produção e consumo, a continuação do processo capitalista e a expansão da civilização fundada, ou seja, a descontinuação do progresso capitalista e a expansão da civilização fundada na economia de mercado. Isso tem que acabar. Qualquer proposta ecossocialista que mantenha em ação as estruturas capitalistas, elas não são admitidas, não são ecossocialistas. Portanto, eu falei no começo, não adianta pensar numa indústria que polui, mas quando ela produz resíduos poluentes, a gente consiga recolher esses resíduos poluentes e organizar bem em algum lugar da natureza. Isso não basta. Também não basta, como eu já me falei antes, que os meios de produção estejam na mão do povo, se o povo vai continuar produzindo e vivendo da mesma forma do sistema capitalista. Nós temos que fazer uma mudança que é extremamente radical. Por isso o ecossocialismo é, sim, extremamente radical. Ele é, como afirma o Michel Levy, o socialismo do século XXI. Por isso a gente alega que ou nós teremos um mundo ecossocialista ou nós não teremos socialismo. Porque num ambiente destruído, não adianta você ter uma sociedade igualitária. Você vai fazer o que com isso? Você não vai distribuir justiça social, você vai distribuir nada, né? Não há nada para distribuir. Eu acho que tem mais coisas para falar, mas eu vou parar, porque o Cláudio, Isso, Roberto. O Cláudio já vai me chamar, puxar a orelha daqui a pouco. Não. Eu ia falar e ele puxou. Eu tô em sintonia, Cláudio. Tá muito boa a conversa, né? Tem algumas questões, eu vou só pegar aqui no chat. Se eu cair, eu volto de novo, tá? Porque... Desculpa o tempo aí, hein? Eu não prestei a experiência. Tudo bem, tudo bem. Só um instante, só que eu vou pegar aqui as questões. Roberto, tem uma questão aqui da Thaís, que ela pergunta se a permacultura pode ser uma prática ecossocialista. Deixa eu ver se tem mais, ao menos, duas questões, aí você responde aí. Você conseguiu entender? Desculpa, eu estava com o meu microfone fechado e não percebi. Posso responder a pergunta da Thaís? Cláudio? Acho que posso. Vou responder. Thaís, a permacultura, ela não é ecossocialismo, mas ela está completamente relacionada... Você está sem som. Completamente relacionada a isso. E por quê? Porque a permacultura, como diz o nome, ela é cultura da permanência, né? Permacultura é um movimento que nasceu na Austrália na década de 70. Não vou lembrar o nome dos dois australianos. Eram dois australianos, eu não vou lembrar o nome deles mesmo. Mas a permacultura nasceu na década de 70 com essa preocupação de que a gente possa ter uma cultura
sem que isso danifique o ambiente. E é extremamente interessante isso, é muito, muito importante. Por quê? Você fala assim, mas como é que eu vou fazer uma cultura sem danificar ambiente nenhum? Não tem. Você vai ter que, em algum momento, achar um espaço, vai ter que fazer esse espaço, mas é possível que a gente conduza as culturas sem, por exemplo, ter que usar pesticida. Por quê? O que é o pesticida? Qual é a razão de se usar pesticida? Quando você abre, por exemplo, uma área na floresta, como é o que está acontecendo agora, você abre uma área na floresta. Aquilo era floresta ontem, hoje não é mais. Ontem existia ali inúmeros animais, insetos, estavam todos ali vivendo dessa área. De repente você vem, tira, e sobra o quê? Sobra aqueles insetos, grandes ou pequenos, que não encontrarão naquele ambiente os seus predadores. Entendeu? Então você tira os animais, você quebra, rompe a cadeia, os grandes predadores se afastam, você tirou eles dali, sobraram os pequenos, mas esses pequenos predadores que eram, digamos, a comida de um outro animal, que seria a comida de um outro animal, não tem mais o predador. Esse inseto, esse pequeno inseto, normalmente ele é um. Como é que eles chamam? Enfim, esses pequenos insetos, eles são chamados depois de praga. Ah, eu tive uma praga de tal coisa. Como se aqueles insetos não existissem ali, eles nunca tiveram ali. Aí eles viajaram de algum lugar distante, acharam aquela plantação e disseram: oba, tem coisa para comer, eu vou ficar aqui. Não, aquela era a casa deles. Só que, óbvio, eles estavam sob controle biológico, natural. A partir daí, eles são considerados pragas. E para controlar essas pragas, vêm os inseticidas, né? Vêm os inseticidas, vêm os pesticidas, e aí vem o descontrole todo que nós conhecemos. Só existe aquela necessidade de pulverizar as plantações porque naquele lugar existia um microcosmo ali habitando, que agora foi rompido, um equilíbrio rompido. Permacultura faz com que a cultura não tire daquele espaço esses insetos, os pequenos animais e muito menos os grandes. Então, a ideia de quem faz permacultura, e isso é extremamente importante, eu estou falando isso porque meu filho é permacultor e ele trabalha, ele faz isso. Nós temos dentro do PSOL, no nosso quadro de militância, o Djalma Neri. Djalma Neri é um autor, inclusive, de permacultura. Ele é amigo nosso, é ecossocialista e um palestrista e autor de livros sobre permacultura. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Permacultura é uma técnica em que você planta sem prejudicar o ambiente, constrói sem ter que trazer material de longe, vive no local em que você construiu, sem ter que fazer aquilo que nós fazemos em casa, que é destruir várias outras coisas. Então, por exemplo, na permacultura você vai encontrar uma residência que é construída com argila do local onde ela foi construída, com madeira dentro da argila, ou seja lá o que for, palha, com esterco, né? As paredes são feitas juntando materiais como argila, esterco, bambu, palha, o que tiver disponível no local, você constrói uma casa. E são casas lindas, não pense que é uma casinha que vai cair amanhã, não. São casas lindas construídas. Os banheiros são banheiros secos, são fossas secas. Os dejetos não são levados pela água. E isso é permacultura. Não só ela é bonita em si, como ela completa a questão ecossocialista. Ela é sempre muito bem-vinda nos debates. Não sei se eu respondi, Thaís. Tem uma outra pergunta, o Roberto, que é uma pergunta do Luiz, que ele está perguntando sobre o efeito maior dos impactos ambientais sobre os pobres e periféricos e sobre o conceito de racismo ambiental.
Então, é uma pergunta do Luiz, e tem uma outra que eu gostaria de fazer, que o Michel Leuvi, ele coloca, que diz respeito ao aparelho produtivo, que, segundo ele não é neutro. Então, eu gostaria que você comentasse essas duas questões. Sim, comento. Bom, primeiro, racismo ambiental. Já na conferência de 72, na Suécia, já começa o racismo ambiental quando as pessoas começam a exportar do primeiro mundo a poluição para o terceiro mundo, né? Quem acompanhou o processo de industrialização brasileiro, né? Eu comecei a trabalhar em 1968, então mais ou menos uma boa parte desse processo de industrialização a gente acompanhou, a gente viu muitas indústrias se instalarem no Brasil, né? Principalmente em Santo André, que tinha 2, 3 empresas, e vimos muitas indústrias se instalar. Você vê, vou citar uma aqui, se depois isso der processo, deixa para mim, tá? A Enco Zoxak, por exemplo, é uma empresa que os holandeses não querem lá de jeito nenhum, né? Eles despejam um solvente na água e acabou. Aí eles são festejados onde? No terceiro mundo. Os caras se instalam no terceiro mundo, várias fábricas no Brasil, acabam com aqui o interior de São Paulo, se eu não me engano é em Itu, que eles estão localizados, eu posso estar errado nisso, mas é nessa região. Acabam com o rio, matam o rio e são festejados. Por quê? Porque eles trouxeram 200 empregos, entendeu? Então são 200 empregos, 200 famílias que vão ter um salário, e essa era a reivindicação dos países do terceiro mundo na Eco 72. Que essas indústrias viessem mesmo, poluir a nossa água, a nossa mata, fazer o que eles quisessem, desde que desse emprego. Um pouco mais à frente, já na década de 90, se eu não me engano, na Eco 92, uma autoridade qualquer de uma da Comissão Europeia, ele diz, em palavras muito bonitas, está muito bem escrito, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que a indústria poluidora do primeiro mundo teria que fazer um cálculo. Esse cálculo é de quanto custaria, qual seria o custo ambiental e o custo para o empreendimento da poluição que ela causasse. E que, a partir desse, que a partir desse custo, ela avaliasse se era mais barato para ela poluir o país de origem dela ou um país pobre. E ele recomenda que as indústrias procurem os países com os salários mais baixos, porque nos países com salários mais baixos, esses custos seriam muito menores. Quer dizer, isso é racismo ambiental, isso é descarado, né? Uma coisa horrorosa, mas racismo ambiental é isso. Nós vamos estragar o quê? Vamos estragar o Tamisa? Não, o Tamisa nós já despoluímos na década de 60. Vamos poluir o Reno. O Reno custou 13 bilhões de dólares para ser despoluído e com 13 bilhões de dólares, quase 50 anos trabalhando, ele está numa faixa de 95% de despoluição. Ele ainda tem uma pequena faixa a partir da Bélgica poluída. Então você vê que o racismo ambiental é isso, ele não é por acaso, ele é planejado, recomendado, que tudo o que for causar dano ambiental, que esse dano seja nos países onde os salários são mais baixos. Dentro dos países de salários mais baixos, como os nossos, como o nosso, esse racismo se reproduz, né? Esse racismo se reproduz. E aonde que estão as empresas que causam maiores danos ambientais? Em Alphaville? Não está em Alphaville. Até porque nós temos 2 processos. O primeiro é da indústria ou do empreendimento, seja lá qual for, se instalar em áreas onde eles sabem que não terão a oposição das classes mais altas. Ninguém propõe montar uma indústria, uma refinaria de petróleo no coração de Tamboré 3. Ninguém vai fazer isso.
Mas esse é um ponto. Outro ponto é que mesmo que essas indústrias se instalem em áreas remotas, elas terminarão trazendo para os arredores dela as pessoas que trabalham nessa empresa e não conseguem se locomover, moram longe, não tem casa. Isso foi o que nós vimos acontecer na industrialização latino-americana e que o Evaristo Arnes chamou de favelização da América Latina. A favelização da América Latina é um projeto, né? Um projeto denunciado no livro do Arnes na década de 70 e que deu muito certo. Foi um processo, um projeto brilhante. Os caras conseguiram instalar as indústrias que eles queriam aqui, para poluir aqui, e tornar a vizinhança comunidades de pessoas muito pobres que não dariam nenhum trabalho para eles e não se oporiam, né? Quem morou no Jordanópolis na década de 70 lembra da Brascola jogando um pó preto nas casas que não deixavam as pessoas não conseguiam respirar, não conseguiam pendurar roupa naquele bairro todo de Ibirapuarinha e Jordanópolis. Era um horror aquilo. Mas por que ninguém fazia nada? Porque as pessoas que moravam em torno dela diziam, mas eu moro aqui, eu trabalho aqui, deixa assim, né? Então é mais ou menos isso. Tem racismo ambiental. Não sei se eu respondi, Luiz. A outra pergunta é sobre a questão do aparelho produtivo. Sim. Dentro daquilo que nós... só um minuto, por favor. Tranquilo. Karl Marx fala que quando ele se refere à Comuna de Paris, ele diz assim que os trabalhadores, não vou lembrar o texto todo, mas o que importa é que ele diz aos trabalhadores que eles não poderiam se apoderar do aparelho do Estado, o aparelho capitalista, e utilizá-lo como ele estava em seu próprio benefício. Que esse aparelho teria que ser quebrado, né? Esse aparelho tinha que ser quebrado. E isso é um dos fundamentos ecossocialistas. Nós não herdamos o Estado ou o capitalismo da forma que ele está e tentamos utilizá-lo em nosso benefício. Não é o caso de você herdar os meios de produção e, por exemplo, tornar os automóveis da Volkswagen mais baratos para que todo mundo possa ter, ou dar de graça. Não é essa a questão. A questão é acabar com o automóvel individual. Isso é ecossocialista. Nós não precisamos disso. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma indústria automobilística que se dedique a transporte coletivo e que o transporte coletivo seja ou barato ou de graça, preferencialmente. E aí, para que você tenha transporte coletivo de qualidade e veículos coletivos. E também a substituição da estrada pelas linhas de ferro. Ou seja, não basta herdar o aparato capitalista, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser rompido. E alguns dos segmentos da indústria, eles poderão ser adaptados. Como eu acabei de citar, por exemplo, a indústria automobilística. Ela não precisa ser quebrada. Ninguém precisa acabar com a indústria automobilística, mas precisa acabar a produção de automóveis individuais. Isso sim. A indústria automobilística continua. O automóvel individual, não. Algumas indústrias, entretanto, algumas coisas, entretanto, precisam ser quebradas, como, por exemplo, as usinas atômicas. Isso tem que ser desativado. Fim. Nós não vamos fazer uma revolução ecossocialista e colocar a usina atômica para trabalhar nas empresas ecossocialistas, as empresas do povo. As empresas do povo, as indústrias do povo, as casas do povo, funcionando com energia gerada pelas usinas de energia atômica ou de queima de combustível fóssil. Isso não pode. Nós não podemos pensar, por exemplo, em herdar o aparelho
capitalista e continuar furando o poço de petróleo. Chega, nós não precisamos de petróleo. Isso basta. Tem que ser reduzido gradativamente num processo de transição, mas tem que acabar. Nós precisamos de veículos elétricos, nós precisamos disto. Então, sim, o aparelho tem que ser quebrado e dentro desse aparelho algumas coisas têm que desaparecer mesmo, completamente. Cláudio, não sei se responder. Sim, sim. Tem duas outras questões, uma da Adneide, que pergunta como o ecossocialismo enxerga a pecuária. É possível manter a atividade pecuária? E uma outra da Eliette Santos, qual a relação entre o ecossocialismo e a agroecologia? Você poderia falar sobre essas duas questões? Sim, só estou anotando aqui. Bom, a primeira, pecuária. Desculpa, qual é o nome da pessoa que perguntou? Adneide. Adneide. Isso. Ok, Adneide, vou te falar uma coisa. Você não devia ter feito essa pergunta. Você não devia ter feito essa pergunta. Mas já que fez, ok, ouça. Um ecossocialista vegano vai responder essa pergunta, né? É até covardia isso. Bom, pecuária, vamos lá. Bom, eu não tenho como responder isso só como ex-socialista, senão como ex-socialista vegano, porque o veganismo é o último debate a se somar é o último debate a se somar ao ex-socialismo. É muito atual esse veganismo, o veganismo está sendo um debate atual, isso é extremamente importante. Mas eu não vou falar só de veganismo, vou falar de pecuária, que foi a sua pergunta. O que é a pecuária? Vamos voltar um pouco no tempo, 10 mil anos só, a gente vai rapidinho. Calcula-se que 10 mil anos atrás, nós tínhamos no planeta 98% de vida selvagem e 2% de vida domesticada, humanos e animais. Ou seja, humanos e animais para o uso ou consumo humano. Começo, né, dessa coisa era um 2%. O que nós temos hoje? Nós temos exatamente o oposto. É como se você virasse uma coisa assim e ela ficasse com 2% de vida selvagem e 98% de vida domesticada. Ou seja, terras cultivadas ou reservadas para o cultivo e animais para o consumo humano. Entendeu? É só isso. Nós conseguimos outro planeta? Não, é o mesmo. Ele aumentou de tamanho? Não, é o mesmo. Então, é o mesmo planeta com uma inversão completa da utilização dele. O que acontece, em particular, com a pecuária? Para você produzir, vou te dar esse dado, você tem isso, eu não tenho uma referência bibliográfica agora para te dar, mas você acha isso na internet. Para você produzir comida para um onívoro, você precisa de aproximadamente 5 alqueires de terra. Para você produzir comida para um onívoro que coma durante um ano, você precisa de 5 alqueires de terra. Uma pessoa onívora. Se for uma pessoa vegetariana, você precisa de aproximadamente 800 metros de terra. 800 metros quadrados de terra. Você alimenta uma pessoa vegetariana. Uma pessoa vegana, ela precisa de menos da metade dessa terra para sobreviver, né? Então, acho que isso te dá uma ideia do que seja pecuária. Para você colocar carne hoje no prato das pessoas, você precisa derrubar a floresta. Não tem chance, não tem jeito. O gado não pode ser criado todo ele em confinamento. Ele tem que ter pasto. Tem regra para isso. Não é a minha especialidade, nunca vai ser, mas tem regras para isso. Você precisa de pasto, você precisa
e mesmo que você confinasse o gado e criasse o gado dentro de um coxo, sei lá onde, num lugar com um coxo para ele comer, a quantidade de terra que se precisa para plantar o alimento do gado, e aí eu ponho o gado bovino, o gado suíno, vou incluir as aves, é absurdo a quantidade de terra que você precisa para plantar comida para a pecuária. Vamos botar a pecuária agora, que é a tua pergunta. Muito bem, que terra é essa da pecuária? É a mesma terra que você usaria para plantar alimento para os humanos, mas ela é usada para plantar alimento para os animais. Que animais? Os animais que nós usamos no Brasil, que são vendidos no Brasil? Não. Normalmente, ela é uma parte disso. O volume de gado no Brasil é imenso. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Mas para você produzir essa carne, você precisa, vou te dar uma ideia. Quando você comprar, eu não sei se você come carne ou não come carne, não é essa a questão. Mas qualquer pessoa que compra 1 quilo de carne, para você ter uma ideia, ela está comprando junto daquele quilo de carne 13 mil litros de água. 13 mil por quilo de carne. Um boi tem 15 arrobas. 15 arrobas, em média. Isso é mais ou menos 225 quilos. Multiplica 225 quilos de um animal na pecuária por 13 mil litros de água por quilo. É isso que só de água. A quantidade de grama e de ração, de vacina, de antibiótico, de anti-inflamatório, é tudo muito absurdo. E tudo isso nós compramos num pedaço de carne. A pecuária precisa derrubar floresta. Quando você derruba a floresta, desculpa me alongar um pouco nisso, mas acho que é importante. Quando você derruba a floresta, você cria uma nova fronteira. Essa nova fronteira significa o seguinte: tem um gado pastando do lado de uma floresta. Não todo o gado, mas o gado correspondente àquela fronteira nova que a pecuária abriu. Derruba a floresta, enche aquilo de gado, e o gado é vizinho da floresta. Muito bem. Na floresta existem animais selvagens. Eles estão lá, a vida é deles. Como esses animais viviam ali naquele lugar onde vive agora o gado? Eles viviam com os mesmos micro-organismos que eles continuam convivendo. Mas que o gado já não convive mais. Então acontece que sai um animal da floresta, digamos, que convive, se não muito bem, pelo menos convive, com um vírus do tipo SARS, do tipo coronavírus, que nós estamos convivendo com ele agora. Esse animal sai de lá e contamina o gado. O gado vai contaminar quem? Não foi exatamente isso que aconteceu na China? Um morcego sai, contamina um porco que está sendo criado para ser vendido. Não comeram o morcego no começo. As pessoas acreditavam que tinham comido o próprio morcego. Agora eles sabem que o vírus, antes de chegar nos humanos, passou pelos suínos, pelos porcos. Então você tem essa fronteira e você tem uma repetição, um ciclo constante, permanente, de pandemias como Ebola, como SARS, como Covid, e que não vão parar. Porque você tira do ambiente onde essas coisas viviam, onde um vírus não é exatamente um micro-organismo, mas vamos chamar ele de coronavírus, ele morava lá bonitinho. Entendeu? Ele morava lá bonitinho e alguém foi tirar ele de lá. A gripe aviária começou exatamente por isso, por uma criação de aves, de frango, que era vizinha a uma região onde viviam aves em estado de natureza. Essas aves saíram de lá, invadiram o local da criação das aves para corte, pela ração delas, pela comida delas, e comendo a comida das rações em cativeiro, transmitiram o SARS, que matou um monte de gente. Entendeu? Então, pecuária é uma das estruturas que não combinam com o mundo onde haja paz social, onde haja saúde
e, principalmente, um mundo que se pretende abolir todo e qualquer tipo de escravidão. Enquanto o ser humano admitir qualquer tipo de escravidão, ele não se emancipou. E quando a gente admitia a escravidão humana, mas esse humano era diferente de mim, isso parecia normal. Até o ponto em que nós achamos que o ser humano, mesmo diferente de nós, não pode ser escravo. Quando nós achávamos que a mulher tinha que ser submissa, meio que escravizada, parecia normal. Hoje nós não achamos mais. E um dia nós vamos achar que quando um animal é escravo, ele também não deve ser. E os animais criados pela agropecuária não são outra coisa senão escravos. Espero que eu tenha respondido. A agroecologia. Isso. Sim, a agroecologia é a agricultura do mundo socialista, do mundo ecossocialista. Não tem outra agricultura. A única agricultura no mundo ecossocialista é a agroecologia. O que acontece hoje? Antigamente você comia morango quando? Na época do morango. Você comia abacate na época do abacate, enfim, você comia as coisas nas suas épocas. Havia uma sazonalidade, né? E também outra coisa que existia antigamente. Algumas coisas podiam ser cultivadas no sul, outras no centro-oeste, outras no norte, outras no nordeste, aqui no sudeste, cada região com a sua cultura, comendo aquilo que nascia na sua região. O que o agronegócio fez a partir dos anos 70? O agronegócio fez, ele homogeneizou não só a agricultura, mas, por consequência, a própria alimentação, né? Então, por exemplo, eu tive essa experiência de um pessoal que veio trabalhar comigo aqui de Portugal, foram à feira, no outro dia eu os encontrei, e eles disseram, que decepção, pá. Eu digo, por quê? Ele falou, eu achei que ia haver um monte de coisa diferente, parecia que eu estava em Lisboa. Entendeu? Como é que a feira no Brasil pode ser igual em Lisboa? Não existe isso, né? O que nós fizemos com o mundo, quer dizer que nós comemos aqui as mesmas frutas que eles comem em Lisboa, as mesmas verduras que eles comem em Lisboa, e em qualquer lugar do mundo. Você vai na feira, você vê o que em qualquer lugar do mundo? Laranja, mexerica, batata, cenoura, cebola, é a mesma coisa, todo mundo come a mesma coisa. E isso é o agronegócio, entendeu? O que a gente espera que numa sociedade ecossocialista, o povo do Sul coma o que nasce melhor no Sul, que agride menos a natureza, o que se dá melhor com a temperatura deles, o que no Nordeste se dá melhor com a temperatura do Nordeste e assim por diante. E que tipo de produção? Como é que você pode comprar um alimento que veio importado do Chile? E hoje nós vamos ao supermercado e tem aquela néspera, ameixa, da onde é isso? É do Chile. A cebola da Austrália. Como é que você manda a cebola da Austrália para a América do Sul? Como é que ela não estragou no meio do caminho? Entendeu? Ela veio de avião. Mas como que mandou cebola de avião? Então, o que acontece? A forma como a agrocultura é mantida hoje, nós comemos alimentos que viajaram milhares de quilômetros. Eles não podem ser frescos, eles não podem ser saudáveis. Nós temos que comer alimentos que foram produzidos aqui do lado, né? Então, você tem a agroecologia, além de ser agroecologia, ela tem que ser produzida em pequenas propriedades familiares, pessoas produzindo comida, não máquinas produzindo comida, não máquinas colhendo comida. E isso é o que o ecossocialismo espera da agroecologia, que ela esteja em todas as regiões, que elas estejam inclusive nas zonas urbanas, e já estão. Né? Já estão. Nós temos até um mapa aqui da nossa região de produtores de alimentos agroecológicos, né, da região. Já organizamos feiras, organizamos eventos, cestas, associações. Esse é o futuro. A agroecologia é a agricultura do ecossocialismo. Perfeito.
Tem uma outra pergunta aqui, que é do Maron Newton, que ele fez no Face, que ele pergunta o seguinte: quais são as ações do ecossocialismo para a diminuição da fome e o combate ao desperdício de alimentos? E aí, eu entro aqui num dado que foi publicado no ano passado, parece que é um estudo anual, e o Michel Levy, ele coloca que o homem, a relação homem-natureza não pode ser unilateral, mas só para ver a gravidade e a importância, né, do ecossocialismo. Por exemplo, no ano passado, a quantidade de recursos naturais que o planeta Terra poderia se recompor, se autorrecompor, se regenerar, ela foi atingida no dia 29 de julho. Desse ano ainda não saiu, ou seja, nos 210 primeiros dias de 2019, a quantidade de recursos naturais já foi consumida, ou seja, sobraram aí mais de 100 dias, né, de consumo de recursos naturais, assim, que fazem com que a Terra não consiga se autorregenerar. É um dado, assim, um cálculo que foi feito pela Global Footprint Network, junto com o WWF, e também saiu junto com esses dados a projeção do Banco Mundial, que segundo o Banco Mundial, se continuar nesse patamar, nesse consumo, como vem ocorrendo de recursos naturais, em 2050 nós vamos precisar de 3 terras para atender a esse consumo. Então eu gostaria que você também comentasse isto. E tem uma outra, e aí você responde, que é uma pergunta do Alexandre, que é o seguinte, segundo ele, o projeto ecossocialista revolucionário necessita de uma mudança global, não apenas a respeito do controle sobre os meios de produção, mas de todo o modo de vida, de consumo, etc. Nesse sentido, a pandemia atual traz maior sensibilização e reflexão sobre essa perspectiva. Ele pergunta: quais as principais ações e referenciais de luta prática atual? Pois dos governos, mesmo aqueles do PT, não podemos esperar mudanças estruturais num sentido ecossocialista. Então, gostaria que você comentasse aí tanto a pergunta do Maro, né, sobre as ações aí do ecossocialismo para diminuir a fome, né, para combater a fome e o desperdício de alimentos, e esse dado que foi publicado no ano passado, e esse questionamento, por último, do Alexandre. Ok. Bom, o plano ecossocialista é justamente uma modificação revolucionária em todo o processo da vida, né? Ou seja, toda a formulação da sociedade. Entra nisso a diminuição do tamanho das empresas, das indústrias, até porque elas devem ser descentralizadas. O que nós temos hoje? Nós temos uma enorme indústria localizada em algum lugar, produzindo para o país inteiro, para o mundo inteiro. Pronto. Depois nós temos meios de transporte tirando daquela indústria o que ela produziu e enchendo o planeta de veículos queimando combustível fóssil, congestionando, etc., etc., e tudo o que vem depois disso. O projeto tem que ser de uma nova sociedade, onde a produção, não só de alimentos, é regionalizada e atende aquelas comunidades, mas toda a produção. Obviamente, você não vai conseguir colocar uma indústria de ônibus em cada região, isso não faz sentido. Algumas indústrias não serão assim.
Mas, por exemplo, a indústria alimentícia. Né? O que é a indústria alimentícia hoje? Você tem uma fábrica enorme de algum produto, biscoito e essas coisas todas. São fábricas enormes que produzem cada vez mais, investindo o dinheiro deles cada vez mais. Para quê? Para que eles predominem. O investimento das grandes indústrias tem essa razão, eles precisam predominar. Se você tira de uma sociedade a preocupação da predominância, ou seja, da concorrência, e ao invés da concorrência você leva para um projeto a cooperação, né, que eu estou tentando lembrar um pensador do século XVIII, que acho que é o Fourier, que ele faz, esqueci o nome todo dele, mas é o Fourier. Ele fala sobre, é o fundador do cooperativismo, né? E muito do que ele propôs, eu acho que até o Foster utiliza. Então, veja só, não só uma agroecologia regional que abastece as pessoas que estão ao lado, mas produção regionalizada. Por que nós precisamos ter uma fábrica de pão? Né? Essas são as coisas que a gente reflete. Então, uma fábrica de pão, tipo a Wickbold, uma fábrica de pão produzindo pão para mandar para o Brasil inteiro. Né? O que nós comemos ali? Agora, ao contrário disso, nós precisamos de padarias. É disso que nós precisamos. Para vender pão, nós precisamos de padarias. Muitas, pelo país inteiro. Nós precisamos de vai fazer fábrica de biscoito, que sejam muitas, no país inteiro, cada uma com a sua característica, empregando pessoas no país inteiro, e as empresas serão delas. Né? Em regime de cooperação, em regime de tutela do Estado, seja o que for, mas empresas que são conduzidas pelos trabalhadores, planejadas pelos trabalhadores, para atender as suas regiões. Se nós conseguíssemos fazer, e conseguiremos com certeza, porque isso está em colapso, alguma coisa tem que sair disso. Mas nós vamos falar disso em seguida na pergunta do Alê. A gente tem que regionalizar tudo, tem que diminuir tudo, tem que ser produzido alimento, bens, roupas, seja o que for, mas tudo que for necessário, dentro do que for necessário, naquela filosofia que eu estava citando aqui, do Suma Camanha, por exemplo, tudo o que é necessário, mas com o que a natureza daquele local propicia, o que esteja disponível ali, entendeu? Então, isso resolve o problema, por exemplo, em muito da fome, porque você não pode imaginar um país socialista onde haja uma cooperação, onde haja, por exemplo, o que nós fazemos hoje com o MST, com pessoas produzindo, né? E do lado deles, gente com fome. Isso é inadmissível. O MST, por exemplo, nessa pandemia, já doou mais de 100 toneladas de alimento. Coloca isso espalhado pelo país inteiro, em pequenas propriedades agroecológicas, onde normalmente há sobra. O interessante da agroecologia, a gente tem essa experiência com os produtores de perus, elas conseguem vender, conseguem fazer o que elas se propõem e há sobra. Entendeu? Então não tem por que isso não se transformar em alimento para atender populações que estejam desfavorecidas e com fome. Bom, a Lê pergunta da pandemia, se a pandemia vai mudar a nossa consciência e se nós vamos aprender a fazer alguma coisa com isso. Eu vejo tudo muito dividido, muita gente otimista com isso, muita gente pessimista. Eu estou mais para o lado pessimista, porque o que eu tenho visto o capitalismo nessa pandemia se mover feito as dunas, sabe, do Rio Grande do Norte. O vento bate, não são as dunas que você viu ontem, são outras, mas são as dunas. E os ventos vão bater de novo, e ela vai mudar de novo e continuará sendo as dunas. Então, o que mudou? Nós não fomos mais aos restaurantes. Alguns fecharam.
Alguns, não, muitos fecharam. Eu trabalho nesse meio, assim, conheço muitas pessoas desse meio. Outros descobriram que eles vão ganhar mais dinheiro agora, porque eles mandaram metade das pessoas ou mais embora, demitiram as pessoas, criaram um sistema de entregar que parecia que não podia ser mais desenvolvido do que já era, mostrou que eles conseguem explorar mais do que exploravam. A refeição está sendo entregue em casa, não aumentou muito o preço disso, eles conseguiram uma mágica qualquer, porque encheram de gente entregando. E está lá o restaurante. Está fazendo reforma, adaptação, comprar outro tipo de máquina. Então, quem vendia um determinado tipo de máquina para os restaurantes que atendiam só pessoas presencialmente, talvez também feche. E os que vendiam máquinas para que as pessoas fossem atendidas por entrega, talvez dobrem a produção, já dobraram. Algumas coisas que custavam um pouco, como nós falamos aqui na hora que a gente estava batendo papo, nós fomos comprar um fone de ouvido, descobrimos que ele dobrou de preço, alguns multiplicaram o preço, né? Então eu não vejo as pessoas aprendendo mesmo muita coisa. Vejo as pessoas apenas mudando, como nós fazíamos antes, como vamos fazer agora. Mas continua na mesma lógica. A lógica não muda. A lógica é capitalista. A lógica é do acúmulo. A lógica é a mesma. Né? Eu não tenho visto. Eu estou procurando isso, inclusive. Estou estudando mesmo, observando muito o comportamento das pessoas com quem eu converso, ver até que ponto isso mudou. No fundo, eu até agora, o que eu vi foi a duna mudar de lado com o vento, só isso. Cláudio? Opa, escutou? Opa, estou escutando agora? Estou escutando, estou escutando. Ah, sim. Então, nós estamos indo para o momento final e é bem provável que, assim, algumas questões elas tenham passado em branco, né? Assim, batido, até pela habilidade aqui do mediador. E primeiro, assim, eu gostaria, assim, de agradecer imensamente, assim, o Roberto, né, por ter colaborado conosco mais uma vez. Foi muito importante, assim, a sua apresentação, a forma como você traçou, né, esse histórico do movimento ambientalista, né, e como surgiu a proposta ecossocialista. Isso assim foi muito bom, muito importante, né, para todos nós compreendermos. Também eu quero agradecer a Camila, né, mais uma vez por fazer a interpretação, né, traduzir para a linguagem de Libras a nossa live, né, o nosso encontro. E antes de concluir, e você fazer uma fala final, eu gostaria só de, assim, convidar os participantes, né, o pessoal que está acompanhando no Face, a acompanharem as nossas atividades, participar dos nossos estudos. Nesse momento, nós estamos estudando Para Além do Capital, do Mesaros. Inclusive, ele trata muito dessa questão da, de mudar, né, o sistema do capital, né, da proposta socialista, ou a gente deixará de existir, né, deixaremos de existir enquanto seres humanos. Então, a gente está fazendo esse estudo. Também nós estamos discutindo de fazer um estudo sobre o confederalismo de Rojava, onde as mulheres tiveram uma atuação importante lá, e onde, assim, nós tivemos aí uma experiência, assim, muito rica dentro desse cenário atual, né, do último período. A pandemia e a crise também, assim, a gente está pretendendo fazer esse estudo. E também, como eu disse anteriormente, a questão racial e sua relação com o marxismo. E
também a crise de alternativas socialistas que, assim, você terminou a sua fala agora respondendo o último questionamento, né, sobre essa mobilidade, né, esse movimento do capital, assim, para manter a sua lucratividade, continuar existindo. E a gente tem essa preocupação de entender o momento e agir, né, sobre esse momento para, digamos assim, derrubá-lo, né, e criar aí, no mínimo, uma proposta aí, no mínimo, algo anticapitalista, né. Mas, assim, a gente gostaria que vocês participassem, né, dos nossos estudos, né, do que a gente pretende fazer, e também, se alguém quiser deixar o número, né, de WhatsApp, para que a gente possa incluir também nos grupos que a gente tem aí, deixe no privado que a gente inclui. Então, assim, isso antes de... Acho que o Cláudio... Opa! Então, isso antes de você fazer a sua fala final. E aí também, eu gostaria de dizer também ao pessoal de casa que nós fizemos a tradução desse livro, que é o livro de um companheiro nosso da Argentina, Desafios da Transição, o Socialismo desde Baixo e Poder Popular. Esse livro ele está prestes, né, a ficar pronto, e assim que ele ficar pronto, nós vamos marcar, né, para fazer um lançamento dele. O Aldo Casas é um companheiro nosso, assim, muito importante, assim, que ele discute essa questão da transição, também essa necessidade de buscar caminhos para a gente superar a ordem atual do sistema do capital. E também o livro que nós estávamos comentando antes de iniciar a live, que é o Fronteiras de Sangue, que é assim uma publicação, a primeira edição é de 93, não sei se teve outra, que narra a saga do Chico Mendes. Então é muito legal, muito interessante, eu creio que tenha por aí pela internet. E aí, assim, queria que você fizesse, né, um fechamento, né, uma fala final, e muito grato por tudo, né? Mais uma vez, a gente agradece bastante. Ô, Cláudio, eu que agradeço, cara. Foi um prazer a gente poder falar sobre ecossocialismo. A gente faz isso o tempo todo, a gente tá pensando em como levar isso, né? Eu queria fazer um agradecimento a vocês e às pessoas que estão aqui na nossa live. A Carla deve estar aqui. A Carla é companheira nossa do setorial ex-socialista e do trabalho que nós fazemos com o acampamento Irmã Alberta. Enfim, agradeço mesmo, foi muito legal. Eu quero dizer assim, para encerrar a minha fala, que, como diz o Michel Levy, nós nos confrontamos com uma crise de civilização, né? É uma crise civilizatória que exige mudanças radicais. Não são mudanças simples, não são reformas, são mudanças radicais. Nós precisamos mudar de uma sociedade que encara o trabalhador como irremediavelmente produtivista, né? Olha para o trabalhador como irremediavelmente produtivista e começar a pensar no trabalhador como alguém que trabalha e vive, né? Tem lazer, tem família, tem esporte, tem cultura, tem uma série de coisas. E isso que nós precisamos pensar numa sociedade que radicalize essa mudança. Não é só revolucionário, é extremamente revolucionário. Tem que ser uma coisa que mude tudo. Nós não podemos fazer isso de um dia para o outro, nós não temos que ter essa ingenuidade de achar que em uma semana a gente pode mudar isso,
mas tem que ser mudado. Tem que ter períodos de transição, períodos em que diminuímos o que deve ser muito diminuído ou anulamos aos poucos aquilo que tem que ser destruído. E nós temos que reverter uma lógica, né, que está destruindo o planeta. Não é possível mais viver só nesse esquema de destruição da natureza, da ocupação, do extermínio das populações indígenas. O que eles estão passando. Nós terminamos o Fórum Popular da Natureza no dia 10. Agora foram 10 dias de Fórum Popular da Natureza, onde muitas forças estão trabalhando, os dois partidos políticos, somos nós e o PT, tem gente de toda parte dos sindicatos, das organizações, dos movimentos sociais, muita gente indígena. E quando você se depara com a realidade do povo indígena, é muito triste, é muito difícil você encarar o que está acontecendo com eles. A gente tem contato direto com as aldeias, não só aqui de São Paulo, mas do Amazonas e de outras partes. Estão sendo assassinados, estão sendo mortos, não estão morrendo de abandono, estão morrendo pelas armas, entendeu? Então essa lógica precisa terminar, e eles estão morrendo pelas armas não é por nada, é porque querem as terras, querem o espaço deles, é para criar gado, é para fazer pecuária, é para derrubar as árvores. Ninguém está preocupado nem com as árvores, é com o espaço. Então é um momento muito complicado e que nós precisamos que as pessoas tenham consciência de que nós vivemos uma guerra do capital contra os mais pobres, a guerra do capital contra o ambiente, e essa guerra tem que ser lutada e vencida como qualquer outra guerra. Então nós temos que fazer isso. O espaço que o Cláudio acabou de se referir, desse grupo, é uma ferramenta de resistência. Os partidos que levam política a sério são ferramentas de resistência. As alas desses partidos, como o setorial e o socialista, onde ninguém tem mandato, ninguém tem salário, nenhuma pessoa ganha um centavo para fazer o que faz, são ferramentas de resistência. Então, que as pessoas procurem se juntar, procurem participar desses espaços, porque é só multiplicando, né, esse número de pessoas que resistem, cada um da sua forma, é que nós vamos criar, de fato, uma barreira, em primeiro lugar, ao avanço da ignomínia capitalista, e num segundo estágio mais imediato a esse, a gente pode conseguir revolucionar e implantar um ecossocialismo de verdade. Isso aí, Claudio. Muito obrigado. Obrigado a todos. A gente que agradece, uma ótima noite. Mais uma vez, obrigado, Roberto. Obrigado, Camila. Mais uma vez, a gente é muito grato por esse trabalho, por essa parceria, e também agradecer dois companheiros que não estão aparecendo, mas que foram importantes para que a gente conduzisse os trabalhos hoje, que, no caso aí, o Luiz, o Alexandre, e também todas as perguntas, as contribuições, agora os comentários que estão surgindo positivos, né, no Face, o pessoal agradecendo, são inúmeros. Então a gente agradece demais e pretendemos aí continuar nessa parceria, né, e em ações práticas, né. Infelizmente a pandemia, por exemplo, não permitiu que nós fizéssemos aqui na subsede de Santo André, dos sindicatos professores, a feira agroecológica, né? Mas, assim que a gente sair dela, a gente coloca em prática e outras ações, né? É necessário a gente avançar na proposta ecossocialista. Muito obrigado mesmo, viu? Então, forte abraço a todos. Roberto, Camila, mais uma vez, e nos vemos em breve. Um abraço, viu, gente? Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau.